Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, a gente vai retomar aí as nossas manhãs de conhecimento, tá? Um assunto, acho que é muito interessante para nós. Eu tive a honra de participar de algumas reuniões com os dois palestrantes, há um tempo atrás, para tratar de questões envolvendo a cannabis e a comercialização, coisas que eu realmente desconhecia por completo, mas com as perspectivas de negócio, desse mercado, realmente são assuntos que chamam muito a atenção para a gente. Para vocês terem ideia, eu não tinha noção da aplicabilidade disso em vários segmentos, produtos, né, que são muito vantajosos e já utilizados hoje em alguns locais com muito mais amplitude, né, que no Brasil. A gente aqui no escritório, a gente havia tratado há um tempo atrás da legislação sobre a questão da liberação do uso medicinal da cannabis, a gente teve algumas reuniões em ministérios para tratar disso. Então, são coisas que a gente acompanha, mas agora acho que a gente vai ter o prazer de ouvi-los com uma técnica e um aprofundamento muito maior em relação à utilização, né? A gente tem aqui o Décio, que é agroecólogo, tá? Também tem muita experiência nesse segmento, é um empresário, então tem muito realmente a acrescentar. E o Iago é um engenheiro civil, tive o prazer também de saber que ele formou na UDF, que é onde eu sou egresso, um pouco mais antigo que ele, né? Alguns advogados do escritório também, então sintam-se acolhidos aqui no escritório, fiquem à vontade, que eu acho que é um assunto que vai agregar bastante aqui para nós. Bom dia a todos. Eu não sei usar muito bem o microfone, mas acho que está tranquilo, né? Agradeço a presença de todos nessa manhã de conhecimento. Agradeço ao Grupo Todd por estar proporcionando essa palestra, divulgando esse trabalho que para a gente é muito importante, está sendo passado adiante, pelo simples fato de ser uma planta que tem diversos meios de serem produzidas, de medicinal, têxtil e diversas funções, muito importante para qualquer comércio, qualquer economia. Então, a gente vai falar um pouco sobre um pouquinho de cada coisa, explicar desde o histórico até o meio de produção. Então, espero que vocês gostem e muito obrigado. Bom dia, bom dia. Queria agradecer realmente a presença de todos. É muito especial estar aqui nessa sexta-feira de manhã, podendo falar de um assunto tão pertinente à saúde, né, ao nosso sistema imunológico, num momento pandêmico, onde muitas pessoas poderiam estar utilizando essas medicinas a seu favor, e deixar um pouco o preconceito e o conservadorismo, o proibicionismo de lado. Então, a gente vai dar início à nossa palestra. A qualquer momento, vocês também, se vocês quiserem perguntar ou se identificar com algo, fiquem à vontade. Muito obrigado ao Grupo Todd. Fica à vontade. Só fazer uma pequena ressalva, tá? Apesar do tema ser um tema bem interessante e chamar muito a nossa atenção para questionamento, eu queria só que a gente fizesse as perguntas ao final, tá bom? Então, vocês planejem aí, que eu acho que vão ter várias perguntas, mas vamos deixar para fazer só no final, tá bom? Então, a cannabis medicinal vem da planta cannabis sativa, né? É uma planta angiosperma, da família Canaceae, que possui mais ou menos uns 500, por volta de 500 compostos, entre eles canabinoides, fitocannabinoides, e uma glândula que fica na superfície, né, que são os tricomas, uma glândula bem pequenininha, ela é responsável pela maioria desses princípios ativos canábicos encontrados na planta. Existem algumas variedades mais conhecidas, né, como a cannabis sativa do gênero sativa, é uma subespécie, como a do gênero índica. Elas têm mecanismos semelhantes, porém graus de concentração de canábicos, de canabinoides diferentes, né? E cada uma vai ter uma função de uma forma atuando no corpo medicinalmente. As mais conhecidas, sativa e índica. A ruderalis também apresenta um alto teor de CBD, ela é mais menorzinha, mais rasteira. A índica um pouco mais arbustiva e a sativa parece realmente uma árvore angiosperma, ela cresce bastante. Como existem muitas espécies, a variação, né, entre plantas machos e fêmeas foram tornando cada vez elas mais híbridas, mais conjuntas.
cada vez mais utilizando os genes de umas e de outras, né? A cannabis sativa, o macho produz uma grande quantidade de cânhamo e pouca quantidade de THC e outros CBDs, né? O macho é responsável pela produção do pólen, que fecunda a fêmea, né? A cannabis sativa, a gente sempre prioriza pela fêmea, porque ela se extrai a maioria das medicinas, né? A maioria dos canabinoides, fitocannabinoides, e tudo isso pode atuar no nosso organismo de uma forma muito benéfica, com muito estudo, muita prática, né? Eu vou falar um pouco da história dessa planta, que surgiu lá nos meados de 1500 anos antes de Cristo. Na Ásia Central foi achada uma das espécies, e conforme o ser humano foi desenvolvendo, foi evoluindo, ela foi evoluindo também, certo? Então, hoje em dia, ela tem altos teores de canabinoides por causa dessa mudança de genética, certo? E coloquei essa imagem aqui de um português para explicar que as primeiras caravelas que chegaram no Brasil eram as cordas que puxavam os navios, faziam as amarras e tudo mais, eram feitas de cânhamo, que é a fibra dessa planta, né? Então, essa fibra ela não possui praticamente nada de canabinoides. É realmente uma fibra como qualquer outra planta. E aqui eu coloquei essa imagem para falar um pouco sobre a primeira Bíblia que foi manuscrita, foi feita de cânhamo também. Então, já podemos pensar que essa planta já está com a gente há milhares de anos, não só aqui agora. E coloquei esse anagrama aqui para explicar um pouco como surgiu essa palavra cânhamo, certo? Ela surgiu nos povos negros que vieram até o Brasil, e eles que meio que trouxeram essa planta aqui para o Brasil. Então, eles fizeram esse anagrama para poder esconder dos senhores feudais o que eles estavam falando, o que eles estavam comentando, o que eles estavam citando. Então, foi criada essa palavra cânhamo, e hoje em dia a gente utiliza para identificar essas plantas com alto índice de produção de fibra e baixo teor de THC, certo? Aqui, essa outra imagem, eu retirei da primeira farmacopeia, primeira edição farmacopeia brasileira. A cannabis era introduzida e, de fato, era vista como medicinal já naquela época, nos meados de 1929, certo? Aí, aqui como fala, cânhamo da Índia, porque eles imaginavam que vinham lá daquela região, então colocaram esse nome só para... Mas ela possuía diversos nomes, né? Como maconha, diamba, liamba, diversos nomes foram introduzindo e transformando, e hoje existem milhares de nomes para essa planta. Trouxe algumas curiosidades bem importantes, eu acho, que normalmente o pessoal não conhece o que é realmente a maconha, o que é a cannabis. E eu queria trazer essa flor, ou um fruto paternocárpico, na verdade, que foi, nesses estudos realizados agora, há pouco tempo, descobriram que não é uma flor, e sim um fruto paternocárpico, que significa o quê? Que a planta fêmea, sem ser fecundada, ela gera esse fruto. Então, não tem nenhuma fecundação. É igual ao abacaxi. O abacaxi é uma planta fêmea e ela nasce sem ser semeada, certo? E ali eu coloquei uma foto do lúpulo. Não sei se vocês já reconhecem, mas o lúpulo é uma planta essencial para cervejas artesanais. Ela que dá o amargor na cerveja, aquele aroma interessante nas IPAs, nas APAs, certo? E elas são da mesma família, Cannabacea. Então elas são primas, muito próximas. E por isso são muito parecidas até, né? Figuramente. E aqui essa imagem era o que era vendido no Brasil, nas farmácias, naquela época, né, de 1929. E olha lá, eles tinham esses cigarros índios, não porque eram dos índios, mas porque vieram da Índia, né? Eles achavam que vinha da Índia.
E também porque era uma cannabis índica, que a índica ela traz maior relaxamento corporal, que essa é um pouco da diferença da sativa e da índica. Sativa ela é mais mental, ela te deixa mais esperto, ela faz com que seus neurônios tenham mais conexões, mais assimilaridade, certo? E a índica é mais corporal, relaxamento, usada mais à noite. Então, eles colocavam que combatia asma, catarros, insônia, tudo isso era meio que comprovação deles e já era uma divulgação, né? Então, a gente vai falar de algumas substâncias da cannabis, entre elas, e principal, né, que são as mais efetivas na nossa saúde, no nosso sistema imunológico, no nosso sistema nervoso, são os canabinoides. Os canabinoides originários das plantas são conhecidos como fitocannabinoides. Eles têm inúmeras funções positivas e benéficas ao organismo. Nós, os seres humanos e vertebrados, descobriram na década de 90 que nós também possuímos canabinoides, que são produzidos pelo nosso organismo, chamado endocannabinoides. E eles, de forma conjunta, estimulam vários equilíbrios no organismo, né? Então, é uma função que realmente harmoniza o nosso funcionamento, a nossa produção, o nosso sono, o nosso apetite, né? Então, realmente, ele traz uma vida muito mais estável, confortável e equilibrada. Outra substância característica nas plantas, né, na cannabis, são os terpenos, que também possuem em muitas outras plantas, que são compostos voláteis aromatizantes, né? Esse odor, toda característica que auxilia ao cheiro, né? Características que também são encontradas em outras plantas, a cannabis possui e tem várias funções benéficas, né? São antifúngicos, antivirais, antibactericidas, ajudam a conter inflamação. Então, é um mundo de medicina mesmo. A cannabis é uma planta de muito poder e milenarmente usada, né? Tanto como os povos originários africanos, como o Iago comentou, como povos originários indígenas, né? Ao longo das Américas. Sempre como origem na Ásia. Então, é uma planta mundial há muito tempo que realmente a gente, como sociedade, deu uma ignorada. E, num momento tão crucial como esse, ela vem à tona, né, na sociedade, em vários âmbitos, cada vez mais crescendo. Uma outra característica são os flavonoides, que também é um composto bioativo da planta, que atua muito com o sabor, atua muito com outros aspectos de gosto, né, que também possui. Flavonoides são encontrados em frutas, em vinho tinto, morango, chocolate amargo, como cacau, né? Então, também tem inúmeros benefícios ao nosso organismo, né? De forma equilibrada, de forma harmônica, com muito estudo. Agora eu vou falar um pouco desses compostos químicos que são chamados de canabinoides, que são mais de 100 nessa planta, e eles têm cada uma função diferente, certo? Então, os mais divulgados e estudados hoje em dia é o CBD e o THC. O CBD já tem diversos estudos, diversas comprovações que eles ajudam na ansiedade, na depressão, fibromialgia, doença de Parkinson, câncer, HIV, diversas funções, diversas. E claro que aqui a gente vai falar um pouco da união desses dois compostos, da importância deles estarem juntos e não separados. Porque, às vezes, a gente pensa, pessoas divulgam que o THC, por ser um composto psicoativo, ele é o maléfico. Só que não, é errado falar isso, porque ele tem diversas propriedades medicinais muito importantes para o ser humano e para todos os mamíferos. Aqui eu falo um pouco sobre a diferença do THC e do CBD. Já comecei falando que o THC ele é mais psicoativo, ele te deixa chapado, certo? Que é a palavra que te deixa mais alto, mais disperso, eufórico. E o CBD é realmente a parte do relaxamento corporal e tudo mais,
Só que eles juntos, eles são muito mais potentes do que separados. Certo? E aqui eu listei os dos 10 canabinoides mais comuns presentes, que estão sendo estudados. Já falei que são mais de 100. Então, acho que o Brasil tem que se priorizar e começar a estudar esses canabinoides, porque senão a gente vai ficar para trás. A gente já pode perceber que diversos países vêm legalizando, vêm criando essa oportunidade de estudo, certo? Então, o CBD delta-9-tetraidrocanabidiol, que é o THC de fato. Aqui a gente tem o delta-8-THC, que já é um composto tirado do delta-9 com baixo teor psicoativo, que lá fora, nos Estados Unidos, o pessoal já vem estudando, de fato, esse delta-8 para diminuir a psicoatividade e melhorar o benefício medicinal. Então, vou falar um pouco do CBG, que é o canabigerol, que está ali embaixo. Ele é um dos princípios mais importantes da planta, dos compostos mais importantes, pelo fato dele, dos compostos todos saírem dele. Ele transforma, de fato, e nos outros compostos, no CBD, THC, CBN, CBDA. Então, ele é o inicial, ele é o que gera tudo, que transforma tudo. Então, ele é muito importante e teve uns estudos recentes que falaram que o CBD e o THC só se formam nas últimas semanas da floração da planta, certo? Então, é só no final da produção que eles são formados. E eles são os mais estudados. Por quê, né? Porque eles são os mais potentes, talvez eles são os mais encontrados na composição dessa planta. O canabigerol ele é um canabinoide inicial, de formação. Todos os outros canabinoides dependem da formação dele para serem produzidos. Então, embora ele não seja tão estudado e esteja tão na mídia, ele é de suma importância para a produção de todos os outros, né? Que realmente proporcionam um efeito muito mais eficaz. Uma outra característica, além dos canabinoides, que eu tinha comentado um pouco antes, eram os terpenos, né? Os terpenos são esses compostos voláteis aromatizantes que possuem em basicamente todas as plantas. Aqui tem um exemplo de alguns, como o limoneno, né, que é antidepressivo e ansiolítico, e o terpinoleno, que vem da hortelã ou menta, asma, anti-inflamatório, mirceno, antioxidante, insônia, da manga, o linanol, que vem também da lavanda, sedativo, ansiolítico, e o cariopileno, dor crônica e insônia, também muito ligado à pimenta do reino em grãos ali. Na própria cannabis existem inúmeros outros terpenos e também possui esses. Isso auxilia no nosso equilíbrio corporal e o melhor funcionamento do organismo, né? Nos traz muitos benefícios. E além de ter um maravilhoso odor, então é marcante, né, o odor da planta, principalmente na flora, e estimula toda a vida ali em volta, né? Onde ela esteja, realmente altera o seu ambiente. Os flavonoides já são compostos mais ligados ao seu sabor, ao seu gosto, né? Eles possuem ações tanto quanto os terpenos de anti-inflamatórias, antioxidantes, são vasodilatadores e anticancerígenos. Então, são todas características benéficas para o nosso organismo. Cada uma atua em sua função e todas elas são muito importantes para, de fato, a gente não ficar cada vez mais doente, né? Então, flavonoides, terpenos, canabinoides são características naturais da planta. Isso não são modificados, isso é de natureza. Isso é um ser vivo natural. Só mais um ponto. Os flavonoides, eles fazem essa mudança de cores nas plantas. Eles ajudam nessa mudança de cor, no aroma e no sabor delas. Vou falar um pouco das extrações, dos tipos de extrações para serem feitas esses medicamentos, certo? Dos utilizados é o processo químico, que é utilizado solventes para retirar
os tricomas, que são pontos bem brilhantes das plantas. Não sei se vocês podem ver, mas elas têm pontos mais claros ao entorno delas. Então, é dali que a gente tira o nosso medicamento, certo? E aí o processo natural, um dos processos naturais mais utilizados, é feito em extração com gelo, porque você abaixa essa temperatura para facilitar a extração desses tricomas da planta. Então, ou utiliza gelo, ou gelo seco, ou até nitrogênio líquido para fazer essas extrações. O processo sintético, aí eu coloquei essa imagem aqui do nosso pai da cannabis, esse é o Rafael Mecholan, ele é um professor de química lá de Israel, ele que foi o primeiro a conseguir estudar e mostrar de fato o que é o CBD, o que é o THC e fazer estudos científicos para identificar quais que são os benefícios de cada um. Então, ele que foi o primeiro a conseguir descobrir os canabinoides e separar eles e estudar especificamente o que cada um gera, o que cada um faz, o que cada um é benéfico para o ser humano. Aqui é um pouco da lista dos pontos de ebulição que são, depois de ter feito esse tipo de extração, você sobra um resíduo, a resina. E essa resina, você consegue extrair ela, separar esses compostos através do ponto de ebulição, através do aquecimento dos tricomas, que é a resina extraída ou de forma química, ou de forma natural, ou de forma sintética. E aqui podemos ver lá 104 graus é o THC-A, certo? Que é o retirado primeiro, e ele já é o potente sedatante, anticonvulsivante, que para as crianças que têm alto índice de convulsão, certo? E aqui aparece os terpenos, apineno, mirceno, limoneno, todos eles são extraídos com pontos de ebulições diferentes. Eles têm volatilidades diferentes. Aqui é Antes do vídeo eu vou falar um pouco, mas a gente vai assistir. Esse vídeo é bem rápido e bem interessante, ele deixa bem explícito um pouco do nosso sistema endocannabinoide, né? Nosso cérebro e nosso corpo humano possuem receptores canabinoides, e eles, de forma interligada, junto com os fitocannabinoides, os canabinoides da planta, essas características, né, como o Iago havia dito, dessas pequenas estruturas glandulares na superfície da planta, os tricomas, eles geram inúmeros benefícios. E o nosso organismo, naturalmente, já produz receptores de nascença. Desde a primeira amamentação, a gente já ativa os nossos receptores canábicos, né? Então, o sistema endocannabinoide nada mais é do que a conjunção da gente receber, como se fosse uma fechadura, a chave, que é o próprio canabinoide da planta. Nós temos como absorvê-los, nós temos como identificá-los e usufruí-los a nosso favor, né? Então, de uma forma que desencadeia inúmeros benefícios, o sistema endocannabinoide atua para regular o nosso organismo, regulamentar a temperatura corporal, nível de água e sais minerais das células, ansiedade, dores, níveis de açúcar. Ele realmente ajuda muito a homeostase e todos os nossos processos naturais de equilíbrio, né? Então, eles só nos auxiliam de uma forma muito benéfica. E é isso que acontece quando tem a junção dos canabinoides e os endocannabinoides. Por isso, muitas vezes, as pessoas pensam em isolar e fazer fármacos com partes isoladas, mas cientificamente já foi comprovado que os fitoterápicos, né, chamados full spectrum, planta inteira, eles possuem muitos benefícios mais eficazes, exatamente por causa de todos os canabinoides juntamente do nosso endocannabinoide, né? Então, é algo muito gratificante a gente poder estudar algo que sempre existiu no nosso organismo, que a gente pode beneficiar, e às vezes a gente está esquecido, né? Está esquecido, várias pessoas passando por desequilíbrios e disfunções do organismo, e podemos auxiliar. Esse vídeo dura uns 4 minutinhos, ele é bem legal, e acho que dá para a gente passar rapidinho. Não, é só clicar 2 vezes.
Claro. Vamos continuando, já que o vídeo foi travado. Não, tranquilo. Tranquilo. Os nossos receptores, eles atuam exatamente para ativar essa função mais equilibrada no organismo, né? Então, nada mais é do que como a gente absorve, porque se a planta não fosse positiva, a gente não conseguiria absorver. Se fosse algo que realmente não tivesse feito, nosso organismo não ia ignorar. E pelo contrário, ele utiliza de forma benéfica para exatamente auxiliar as nossas funções, auxiliar o nosso equilíbrio e auxiliar o nosso funcionamento. Então, o sistema endocannabinoide ele é completo e todos os vertebrados possuem, né? E é bem identificado nos mamíferos exatamente pela glândula mamária, né? Quando a gente faz a nossa primeira alimentação, a gente ativa esses sistemas endocannabinoides do nosso organismo. Queria falar também um pouco do sistema endocannabinoide, que de fato ele existe em todos os mamíferos do planeta Terra. E ele faz com que todas as células, todas essas funções orgânicas, químicas que nosso organismo tem que desenvolver para a gente ter um sistema imunológico resistente, forte, uma saúde digna, ele combate a todos esses outros fatores e interliga e conecta e faz com que tudo caminhe bem, tudo fique estável e não desregulado. Um fato interessante é que as crianças, de fato, os adolescentes que estão em formação do sistema nervoso, do cérebro, não podem estar consumindo de forma recreativa e nem, querendo ou não, algum certo tipo de medicinal. Mas por quê? Porque as crianças já estão desenvolvendo essas sinapses do sistema nervoso, já estão desenvolvendo essas conexões. Então, os canabinoides, eles fazem ativar mais essas conexões. Então, já foi quebrado aquele tabu que a cannabis, a maconha, ela queima os neurônios. Não. Ela ativa, ela acelera, ela cria conexões, ela cria interligações em todo esse nosso sistema do nosso organismo. Então, uma criança que está em desenvolvimento, ela já está desenvolvendo essa sinapse rapidamente. Então, ela não pode ingerir algo que acelere esse processo, certo? Então, é muito benéfico para adultos e, com certeza, para idosos, que os idosos já estão perdendo essas funções, já estão perdendo essas sinapses. Então, a cannabis ela ajuda a regular todo esse sistema. Os receptores CB1 e CB2, né, presentes no nosso organismo, eles atuam de forma maravilhosa. Assim. O CB1 ele recebe bem o THC, então ele ativa muito o nosso sistema nervoso e causa essa sensação de euforia, né, de êxtase, enquanto o CB2 já está mais ligado ao CBD e outros canabinoides que atuam mais no nosso sistema imunológico. Né? Isso faz equilibrar também as funções do CB1, porque, como o Iago falou, a ativação das nossas sinapses causa essa sensação de euforia e um sistema de recompensa, né? O CB1 ele é ativado, então o seu organismo de fato se sente bem. Então, quando passa um pouco desse efeito, vem aquela baixa, aquela queda no próprio efeito de felicidade, né? De euforia. Então, o seu organismo acaba te mandando informações de precisar de mais. Então, o CB2 ele atua muito nesse equilíbrio, né? Nessa função de harmonizar os nossos receptores. Várias crianças utilizam medicinais, né, com compostos com baixo teor de THC, maior de CBD, e outras precisam, com síndromes mais raras, precisam de um teor mais alto de THC. Então, realmente, várias pessoas só conseguem ter a vida graças a essa planta, porque senão elas teriam inúmeras convulsões, inúmeras dificuldades no seu dia a dia e não conseguiriam fazer coisas básicas como dormir, comer e viver em paz. Esse vídeo do sistema endocannabinoide ele é bem legal, eu gostaria que vocês prestassem atenção com bastante atenção mesmo. Dura só uns 4 minutinhos e a gente vai continuar, tá bom? A gente passa esse vídeo no final, que é bastante interessante da gente estar vendo, porque eles mostram de fato esses sistemas e produções e tudo mais. Com imagens eu acho que é mais ilustrativo, é mais fácil da gente compreender, né?
Certo, aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre o THC e o CBD, que são os seus compostos químicos mais estudados e mais perceptíveis na planta, certo? E como vocês podem ver, o composto é bem parecido um com o outro, muda algumas moléculas químicas, certo? E, de fato, aqui a gente consegue visualizar melhor que o THC e o CBD andam juntos, certo? Eles não podem andar separadamente porque eles já ativam outros sistemas, outras funções. Juntos eles são regularizados, eles são equilibrados. E aí por isso que até a Anvisa tem legalizado, já conseguiu legalizar a porcentagem de THC ser um pouco mais alta para poder ter esse benefício médico mesmo. Os canabinoides atuam de forma conjunta no nosso organismo, né? Nos próximos slides deve passar, mas é como se fosse um efeito comitiva, um efeito entourage. Quando o Iago fala que eles funcionam separados, mas são mais eficazes juntos, é justamente porque eles ativam todos os nossos mecanismos internos de uma forma muito mais eficaz com os canabinoides todos presentes da planta. Então, às vezes, a gente pensa em separar, e pode ser até útil em vários âmbitos, né? Porque a cannabis tem realmente muitas áreas, como veterinária, odontologia, bioconstrução. Então, esses canabinoides atuam de uma forma que é muito mais potente no nosso organismo. Então, dependendo da disfunção, do desequilíbrio, da síndrome que uma pessoa possua, é muito... Para vocês terem uma ideia, de modo que para se obter o efeito de 1 mg de THC, em geral se requer mais de 30 mg de CBD. Então foi algo que a gente discutiu na outra reunião, da possibilidade de fazer medicamentos à base apenas de CBD isolado, né? Então é possível e realmente tem o seu uso, mas em determinados casos não vai ser tão eficaz quanto um composto que possui todos os outros canabinoides, inclusive o THC. Em coerência com essas informações, nossos estudos e grandes cientistas vêm cada vez mais mostrando que THC e CBD e todos os outros canabinoides atuam de uma forma muito mais integrada, muito mais eficaz no nosso organismo do que eles isolados. Então, é um ponto bem importante, que às vezes a gente quer separar, falar que um é muito positivo, o outro tem os seus malefícios, mas eles atuam de forma similar, eles atuam de forma eficaz no nosso organismo, e isso causa muito benefício mesmo nas nossas funções dos mecanismos do organismo mesmo, natural. Como a gente tem falado agora do efeito comitiva, né, o efeito entourage em inglês, ele é causado pela interação mútua dos canabinoides, terpenos e flavonoides, que são essas características da planta, da cannabis. Então, cada uma dessas pequenas estruturas de glandulares das células da cannabis, elas ativam os nossos receptores para realmente causar esse efeito de euforia, êxtase e funcionamento geral no organismo, tanto corporal quanto cerebral, e atua diretamente no funcionamento celular, né? Nosso funcionamento interno. Falar um pouquinho também desse efeito, que ele é muito importante, acho que para qualquer tipo de medicamento. E quem fez a primeira descoberta, novamente, foi o pai da cannabis, o Rafael Mecholin. Ele que descobriu esse efeito. Então, ele fez diversos estudos separadamente e com eles unidos. E ele viu que unidos, eles são muito mais benéficos, eles são muito mais fortes, mais potentes. E, com certeza, eles ajudam. Por exemplo, o CBD e o THC, o CBD junto com o THC, ele tira a psicoatividade do THC, ele diminui. Então, se usado separadamente, o THC é muito mais psicoativo, certo? Então, esse efeito é inteiramente estudado hoje em dia, buscado realmente para poder beneficiar cada organismo. Lá nos Estados Unidos, o pessoal vem estudando como entender a falta desses canabinoides em cada corpo, em cada organismo, para assim fazer o medicamento adequado para cada pessoa, com as quantidades adequadas de canabinoides, de terpenos e flavonoides. Certo? Pessoas que usam canabinoides no seu tratamento,
podem muitas vezes preferir o uso da planta inteira do que um medicamento com algum canabinoide isolado, justamente por conta da eficácia do seu efeito, esse efeito entourage. Então, às vezes, a pessoa, né, vai até um médico com receita, consegue finalmente adquirir, é tão difícil no nosso país, mas agora é possível, através das associações, conseguir um medicamento à base de cannabis, e às vezes aquele medicamento não é eficaz. Aquele medicamento não tem todos os canabinoides necessários, não foi extraído de uma forma íntegra, né? E por isso que as pessoas preferem, às vezes, utilizar a planta por completo, né? Porque, de fato, elas sentem um benefício muito mais eficaz no seu organismo. Então, nós temos o privilégio de, muitas vezes, não precisar, mas pessoas são necessárias utilizarem diariamente para fazerem coisas básicas do seu dia a dia. Então, realmente, o efeito entourage nos mostra quanto os canabinoides e os endocannabinoides são importantes e atuam de forma conjunta no nosso organismo. Aqui são alguns dos nossos canabinoides presentes, né? E como eles funcionam em diferentes formas, né? A gente comentou do CBG, da CBN, THC, CBD, os terpenos, flavonoides, e existem mais de 120 compostos identificados na planta e cada vez se descobre mais, né? Então, cada um tem a sua função, cada um regula uma parte do nosso organismo e entende que eles de forma isolada não teriam a mesma eficácia de eles juntos. Faz sentido para vocês? Porque, de fato, ele não ia conseguir atuar em todo o nosso organismo, né? Somos um verdadeiro planeta cheio de celulinhas dentro. Cada um atua diretamente em uma função, regulando, equilibrando, fazendo nós conseguirmos viver da melhor forma possível. Vou falar um pouco, então, das possibilidades que essa planta pode trazer para economicamente e medicinalmente. Ali eu coloquei a imagem de alguns cosméticos que são até produzidos hoje em dia aqui no Brasil por uma biomédica, a Bárbara. Ela já estuda há mais de 6 anos a respeito dessa planta, de forma medicinal e cosmética. Ela começou a estudar porque o filho dela tem uma síndrome rara, a de Asperger, e começou a utilizar o óleo para poder controlar isso. Então, ela consegue fazer pomada para unhas, pós-barba, shampoo, condicionador, sabonete, hidratante facial, praticamente tudo o que necessita de cosmético tem como ser feito e vai ser uma forma de medicinalmente mesmo, porque ele é ansiolítico, antioxidante, anti-inflamatório. Então, você vai estar cuidando do seu organismo no maior órgão que a gente tem, que é a pele, né? Aqui também a gente pode produzir carros, aviões até dessa fibra, que é o cânhamo, certo? O pessoal tem feito um plástico muito mais resistente e muito mais leve do que os plásticos comuns e, por isso, por ser de uma planta, ele pode ser biodegradável também. Então, acho que o futuro da humanidade, do Brasil, tende a ser sustentável. E a gente pode ver aqui também, vou falar um pouco desse hempcrete, que o pessoal tem chamado, que é um concreto de hemp, de cânhamo, que na área da construção civil ele está sendo muito utilizado por ter baixo teor de matéria-prima, certo? Porque o concreto a gente precisa dos agregados, de brita, areia, cimento. Então, nesse processo é basicamente cânhamo com uma matéria ligante para poder formar esses blocos e formar essa densidade. E ele é muito utilizado porque ele ainda é mais leve do que o concreto e mais prático, mais resistente. Ele é anti-incêndios, ele tem permeabilidade, então ele é praticamente muito melhor do que o concreto, certo? Então aqui a gente pode ver que a gente pode transformar a planta em roupas, bolsas, tênis, pode produzir cervejas, alimentos, a indústria alimentícia,
balinhas, que o pessoal tem utilizado muito lá fora. Um dos maiores mercados lá fora é de produção de goma, de CBD, de THC, dos canabinoides, porque é uma forma prática de estar ingerindo esses canabinoides no dia a dia. Então, a gente foi avisado que foi carregado o vídeo, a gente vai voltar um pouquinho aqui. Aí, opa, desculpa. The existence of hemp can be found throughout recorded history. Food, medicine, elixir, textile, hemp is thought by some to be the first crop domesticated by our ancestors. In ancient India, it was blended with milk and spices into a drink believed to aid digestion, relieve fever, and ease dysentery. Some thought it made the body more alert, calling it the nectar of the gods. Beginning in the mid-1800s, hemp oil was a natural part of the American pharmacopoeia, prescribed for everything from cramps to chronic seizures. After the 1930s, taxes made hemp too expensive to grow, and farmers mostly abandoned the crop. Hemp became more scarce. Cannabinoids all but disappeared from the food chain, and Americans became deficient in cannabinoids. Cannabidiol is a naturally occurring chemical compound found in plants like echinacea, flax, and of course hemp. In this form, it's referred to as a phytocannabinoid. But plants aren't the only source. Cannabinoids also exist in the human body and can even be found in breast milk. Some researchers contend they play a critical role in early childhood development. Regardless of the source, cannabinoids work in conjunction with the body's endocannabinoid system, also known as the ECS. The ECS is a network of cannabinoid receptors found in the mammalian brain and abdominal organs. This system plays a key role in regulating many natural functions, including mood, sleep, and appetite. Present from even the earliest stages of fetal development, the ECS predominantly consists of endocannabinoid receptors located in both the central and peripheral nervous systems. CB1 receptors in the central nervous system combine with the brain's nerve cells to help regulate the body's biochemistry. Both endocannabinoids and phytocannabinoids bind to these receptor points to control the passage of proteins between cells. CB2 receptors in the peripheral nervous system are mostly found on white blood cells, in the tonsils, and in the spleen. Cannabinoids that bind to these sites help modulate the immune system response to disease and injury. Research has shown that cannabidiol has the potential to reduce inflammation and protect critical cells against oxidation. However, with a lack of cannabidiol in the food supply and the tendency for endogenous cannabinoids to degrade within the human body, most people are deficient in these important compounds. This absence of cannabinoids has led researchers to establish a condition known as clinical endocannabinoid deficiency syndrome. A diet rich in phytocannabinoids, such as high-concentration hemp oils and hemp seeds, may offset this deficiency. The discovery of cannabinoids and the endocannabinoid system has forced the scientific community to rethink how many of our most debilitating diseases function and how to treat them. As it turns out, so many of us are deficient in this fundamental substance that plays a key role in keeping our bodies balanced and healthy. These receptors are an intrinsic part of who we are, leading us to ask, are we starved of cannabinoids? Então é bem legal que ele fala exatamente dessa deficiência ao longo do tempo dos canabinoides e os endocannabinoides do nosso organismo. Por a gente não estimulá-los, por a gente não ter o hábito, né, a cultura, a tradição de utilizar óleos de cânhamo, sementes de cânhamo em nosso dia a dia, né, fazer azeites infusionados, enfim, inúmeras possibilidades de utilizar a cannabis, inclusive na alimentação, né, e nós somos o que nós comemos. Então, eles estão realmente questionando se ao longo do tempo esse não uso gerou uma certa deficiência no nosso organismo. Vou voltar lá.
A gente vai falar um pouco dessas notícias, porque os canabinoides não estão só presentes na planta da cannabis, elas estão presentes em diversas plantas também. Um dos estudos que foram feitos agora, recentemente, de 2 meninas do ensino médio, quiseram pesquisar algo mais acessível para retirar esses canabinoides e não sendo da cannabis, que é uma planta tão maltratada e preconceituosa, certo? E eles tiraram, ela conseguiu evidenciar que existe canabinoides na arruda, uma planta tão comum e tão utilizada no Brasil. Elas conseguiram retirar esses canabinoides, desenvolver e estão agora fazendo esse projeto para ver se eles são realmente eficientes nesse tratamento dessas doenças, como a planta da cannabis. São 2 jovens do Sul que vêm estudando muito o tratamento de Parkinson. E aí, através dos canabinoides da arruda, elas vêm desenvolvendo algumas medicinas. Aqui é outra reportagem da Clear Leaves, uma das maiores empresas de cosméticos lá fora. Ela vem vendo o mercado do Brasil como sendo muito promissor, porque o Brasil, não sei, mas todo mundo acha que tem ciência que é um clima tropical, e esse clima tropical ajuda e favorece qualquer tipo de plantio da planta, da cannabis. Então, é muito prático e fácil a gente reproduzir aqui. O Brasil já é um grande fazenda do mundo, né? O pessoal comenta que a gente é grande exportador de alimentos, então acho que a gente pode sim ser um dos grandes exportadores dessa planta. Aí está criando já disputas no Brasil para quem quer pegar, patentear já esses medicamentos, porque eles já estão visando no futuro. Porque, como alguns, não sei se vocês já sabem, mas diversos países já vêm legalizando e já vêm criando essa acessibilidade para esses estudos. A Argentina, o Uruguai, o México acabou de ser favorável a essa legalização. Os Estados Unidos inteiro está sendo legalizado, certo? A Europa acho que vai começar também nesse âmbito, eles já são descriminalizados lá também, mas acho que está nesse processo mais rápido agora, porque está vendo que ao redor estão mudando e modificando essa forma, esse preconceito. Então, acho que a gente deve sim passar informações corretas e verdadeiras adiante para poder conseguir o mais rápido possível os estudos e a liberação dessa planta para todo mundo. Eu e o Iago temos a oportunidade de estar participando, e nós nos inscrevemos num curso canábico, né, pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. É o 5º curso canábico, é nacional, vale graduação, e está totalmente ligado ao lado acadêmico. Ele é um curso que foi um legado do Padre Ticão, nosso querido e maravilhoso Padre Ticão, uma pessoa que atuava na linha de frente, ativista dentro da igreja, em São Paulo, e ele sempre passava essa mensagem, essa informação de cura através da cannabis, né, muito ligado à religiosidade e aos inúmeros benefícios. Então, nessa terça-feira a gente teve a 10ª aula, e nessa 10ª aula eu recebi alguns convidados, né? Uma delas era a Mariana Germán, que é uma pessoa jurídica aqui do âmbito Brasil, e que já está atuando de forma integrativa na regulamentação das leis de drogas, com uma equipe jurídica, de cada vez mais utilizar a cannabis em prol a nós, né, de forma medicinal, e descriminalizar tudo que tem a ver com a planta, com a cannabis em si. Então, a gente vê o avanço, né? O Brasil, um país que normalmente é mais retrógrado, mais conservador, atualmente já vem desenvolvendo isso. E nós temos a grande oportunidade de fazer o 5º curso, né, de uma universidade federal sobre um tema tão importante. Então, depois a gente pode dialogar mais, mas é bem legal esse ponto que realmente equipes jurídicas já estão entrando nessa regulamentação, né? E aqui, como uma grande equipe jurídica, eu acredito que seja muito interessante vocês também saberem, estarem por dentro de como vem sendo o processo, como vem acontecendo, cada vez mais evidente na nossa sociedade, no nosso dia a dia, e menos criminalizada, né? Menos preconceituosa. Realmente uma planta que deveria ter muito mais admiração e estímulos e realmente ser mais estudada. É uma reportagem que já vem sendo estudado e já vem sendo comentado na Câmara, a PL 399,
já vem sendo divulgada e, se eu não me engano, nesse mês de maio vai ser efetivada e realmente isso, colocado em pauta para poder a gente conseguir ter esse discurso e essa regulamentação que vem sendo já batalhada por anos e anos de diversas famílias que não conseguem esse tipo de tratamento pelo SUS ou tem que pedir autorização para a Anvisa para poder importar esse medicamento para o Brasil, e ele é realmente muito caro quando é importado. Então, um vidrinho de basicamente 200 ml é mais de R$ 2.500. Aí a fabricante da Marlboro, o dono, Philip Morris, já vem mirando aqui no Brasil, porque ele realmente vê que o Brasil tem grande capacidade de produção dessa planta, e ele já vem pensando como criar um artifício para poder entrar nessa economia, nesse comércio, né? Porque já vem sendo vendido lá fora um cigarro comum, só que não tem nicotina, não tem nenhum adstringente, nada químico, é totalmente natural e não possui THC. É inteiramente uma planta para você ingerir e fumar, soltar uma fumaça, ter aquela sensibilidade de estar fumando, né? Então, não é nada nocivo e nada prejudicial. A gente já vem a regulamentação também na parte do esporte, né? Assim como em tantas áreas como veterinária, odontologia, a cannabis é muito estudada e utilizada no meio esportivo, né? Por causar uma cicatrização, ajuda na cicatrização, né? Antioxidação do organismo. Realmente, grandes instituições, né? Como a NBA, realmente, que é o basquete mais assistido do mundo, já regulamentou e seus atletas podem fazer uso, né? Então, cada vez mais a gente vê a cannabis também presente no esporte, de uma forma medicinal, de uma forma terapêutica e atuando de uma forma também naturóloga, né? Porque não é químico, não é algo que a gente está criando, vem da natureza, a gente está só desenvolvendo um pouco do que sempre existiu, né? Eu vou falar também um pouco porque todos esses esportistas, jogadores, eles têm diversas contusões, eles machucam muito fácil, né? Eles têm essas lesões, exatamente. Então, nada conseguia realmente, de fato, ajudar nessas lesões de uma forma tão rápida e eficaz. Às vezes esses esportistas eles têm campeonatos sequenciais, partidas de jogo, uma atrás da outra, então eles não tinham tempo para tomar um medicamento ou para fazer um tratamento em um exame. Então eles viram que a capacidade da cannabis era muito mais rápida, muito mais forte nessas lesões. Então, agora eles estão realmente liberando, não tem mais o antidoping com relação à cannabis. Todos os jogadores podem utilizar, e eles já estão fazendo esses estudos, e já tem diversos estudos aqui no Brasil também, grupos fazendo com que todos os esportistas utilizem esse medicamento para combater essas lesões. Aqui a gente vê uma notícia bem interessante de Nova York, né? Uma cidade tão populosa e que movimenta tanto a economia. Sancionando a lei da maconha, o Estado vira o segundo maior mercado dos Estados Unidos. Então, é um país que lá antigamente proibiu, né? Era necessário para eles, para a sua economia, visto o alto investimento em algodão, em tecido, em seda. E hoje em dia, os números benefícios eles são dos primeiros a regulamentar, a, de fato, utilizarem a cannabis como algo medicinal e realmente legal, né? Então, o Congresso deles aprovou e vai poder ser distribuído, de fato, produzido com muito estudo, com muita atenção. E
só vem crescendo o mercado nos Estados Unidos e em todos os estados mesmo, né? Então, realmente, agora, cada vez mais a gente vê que é necessário, sabe? Queria também dar uma ressalva que já tem alguns estudos sendo feitos de tratamentos da cannabis com a COVID. A limpeza dos pulmões, porque a COVID realmente afeta a área pulmonar, então eles já estão vendo qual é a eficácia do tratamento da cannabis com a COVID. Eu acho bem interessante tá esse movimento todo acontecendo no mundo inteiro, falando a respeito dessa planta, e a gente está num momento que nunca surgiu no planeta Terra, que é uma pandemia. Então, acho bem interessante a gente estar andando junto com a pandemia, porque eu acredito que essa planta vai salvar muito nosso planeta Terra, vai conseguir trazer diversos benefícios para a economia, mercado, trabalho e coisas que vão crescer e gerar lucro, gerar renda, gerar vida. Coloquei um trechinho, não é tirado da Constituição Federal, mas fala um pouco do artigo de 1 ao 5, que é: pelo princípio da igualdade, a Constituição Federal garante a todos o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O direito à vida é o principal direito e compreende, além da própria existência, o direito a uma subsistência digna. Muito obrigado a todos. Agora podemos estar abertos às perguntas. Por favor. Meninos, obrigada pela palestra. A gente já tinha conversado bastante antes, né? E, bom, eu acho que informação nunca é demais. A gente também falou muito isso nas nossas conversas. Eu espero que todo mundo tenha absorvido isso da melhor maneira possível. A minha experiência pessoal com a cannabis, vocês sabem, né? A minha avó, ela lutou contra os terrores noturnos. Ela nasceu no Uruguai, nós somos uruguaios, né? Então, a gente sempre... Isso foi presente para a gente há muito tempo. E também no judaísmo, a cannabis ela é kosher, né? Ela não é proibida. E, inclusive, no Antigo Testamento Bíblico, né, meus amigos cristãos aí, a cannabis ela é muito presente em vários livros, né, no Antigo Testamento. E no Talmud também, que é um livro judaico bem celebrado. Então, a gente tem a experiência do Estado de Israel, que ele é visto, como muitos cristãos brasileiros e muitos conservadores brasileiros, como um exemplo de conservadorismo, quando a gente vê que é totalmente ao contrário. Israel, desde a sua gênese, né, um estado muito novo, ele já sempre estudou a cannabis, né, justamente com o Rafael Mirkolan, e, no final das contas, hoje o uso recreativo ele já é muito incentivado. Israel, inclusive, só também uma peça de informação, tem algumas legislações favoráveis ao aborto, à eutanásia, o Uruguai também. Então, às vezes, países que a gente vê como ali as luzes do conservadorismo não são. Então, a minha pergunta para vocês, eu queria que vocês falassem disso um pouquinho, é o seguinte: a gente tem hoje medicamentos no mercado que são vendidos assim amplamente, que são os opioides, que a gente conversou muito sobre eles. Hoje, nos Estados Unidos, a gente, inclusive, tem uma crise de saúde pública por causa da adicção, né, eles são viciados nos medicamentos com opioides. Então, eu vejo que talvez a pergunta de muita gente seja: mas não causa dependência e tal? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa dependência medicamentosa do opioide, que é uma substância também muito tempo negligenciada. A gente, inclusive, teve 2 guerras, né, por causa do ópio. E, no final das contas, a gente usa tranquilamente medicamento. No Brasil, é medicamento controlado. Mas, assim, acho que falar um pouquinho dessas outras substâncias que já são comercializadas, para a gente cada vez mais ver que a cannabis, que nem vocês falaram, e também é a minha opinião pessoal, salva vidas, né? E como que
existe um espaço mercadológico, que não é uma coisa nova a gente utilizar substâncias que dantes eram, originalmente drogas, né, utilizavam somente para a questão recreativa, mas que elas têm uma aplicação medicinal e econômica, como o cânhamo também, né? Então, em Israel, quase todos os nossos tecidos são de cânhamo, no final das contas, não são de algodão. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desses outros medicamentos, principalmente os opioides, que hoje são causadores dessa crise. Obrigada, viu, meninos? Legal, obrigado você, Sofia, pela excelente pergunta. Os efeitos colaterais dos opioides no organismo são muito intensos, enfim, principalmente a longo prazo. Todos os medicamentos, como anti-inflamatórios, outros tipos de opioides bem presentes, acabam que nos causam essa dependência, né? E os efeitos colaterais realmente são intensos. A cannabis pode atuar de tal forma, tão eficaz ou mas sem gerar esse efeito colateral nocivo ao nosso organismo, principalmente a longo prazo, né? Então, o que muitas vezes as pessoas usavam como sedativo, né, como uma morfina, tem inúmeros efeitos para o nosso organismo que não são benéficos, né? É uma bomba. Então, a cannabis é exatamente o contrário. Ela vem para regulamentar o seu organismo, ela te auxilia, né? Ela não só te incentiva, mas ela cria uma rede de informação para o seu organismo para estimular exatamente, combater esses efeitos. Então, de uma forma muito mais natural, saudável, a cannabis podia ser utilizada hoje na medicina ocidental tradicional, né, dentro de hospitais, dentro de tratamentos de Covid, e diminuir um pouco do uso dos opioides, porque a longo prazo a gente percebeu, como mesmo a Sofia falou, e tantas evidências empíricas científicas, que só nos causou mal, sabe? O opioide tem a sua função, mas, de fato, da forma que é utilizado, a quantidade, né, e do frequente uso, nos torna cada vez mais dependente deles e não nos estimula a, de fato, fabricar glóbulos brancos, estimular o nosso sistema imunológico, o nosso sistema nervoso, para funcionar de uma forma harmônica e equilibrada e mais eficaz. Obrigado, Sofia, pela pergunta. Eu, com certeza, já estudei um pouco sobre os opioides, a respeito das variedades que existem, né, para que são utilizados, e realmente, basicamente, todos criam dependência. Você necessita daquele remédio para viver, para parar de sentir dor ou para poder fazer outras coisas. E a cannabis, ela vem para passar por cima desses opioides, porque ela é muito mais eficaz e totalmente natural. Então, é basicamente um remédio feito de plantas. Logicamente, esses opioides vieram de plantas também, mas foram modificados totalmente quimicamente para serem introduzidos nas farmacopeias e farmácias em geral. Então, acredito que a gente tem uma luta muito grande contra a farmácia em tempos de hoje, porque a gente vai trazer a cannabis para combater diversos medicamentos que já são utilizados hoje em dia. Então, vai ser meio que briga científica, certo? Mostrar o que é o certo, o que é o estudado, e exatamente é o que a gente precisa, que é para a saúde. Já que a gente cria medicamentos para melhorar a saúde das pessoas, então a gente tem que saber exatamente quais são as contraindicações, os efeitos adversos que esses medicamentos trazem para o corpo humano. Então, é muito importante a gente estar introduzindo essas informações adiante para poder conseguir. Talvez a gente não consiga ultrapassar essas farmácias, esses medicamentos que já são utilizados há muito tempo, mas pelo menos a gente ter essa outra opção, certo, de utilizar a cannabis. Alguém quer fazer outra pergunta? Bom dia a todos, bom dia Décio, bom dia Iago. Eu queria perguntar para vocês onde nasceu toda essa criminalização da maconha no Brasil, em que momento e por quê? Após isso, eu também queria que vocês falassem um pouco sobre qual seria o caminho mais indicado, o caminho mais próximo, assim, para a gente poder estar quebrando essa marginalização, estar quebrando todo esse preconceito.
Muito obrigado, Otto, por essa pergunta. A gente não comentou muito sobre a guerra às drogas, né, na nossa apresentação, mas ela é muito importante de ser citada, sim, porque, de fato, a gente vê que não tem fim, é algo que o pessoal ganha muito dinheiro por trás disso. Então, a descriminalização, pelo menos, dessas plantas ou dessas outras drogas é muito importante para as pessoas entenderem que medicamentos são drogas também e são vendidos em farmácias, certo? Então, a gente não pode querer colocar numa tabela quem que é pior e quem é melhor. Então, e essa guerra às drogas ela já vem gerando oficialmente e economicamente. Desde os princípios, quando os povos negros começaram a introduzir essa planta e utilizavam de forma recreativa mesmo, e vários outros povos religiosos usavam essa planta de forma mística, em rituais. Então, ela tem diversas utilidades. E, basicamente, a gente precisa pensar melhor no que a gente está introduzindo na sociedade. E para combater essa guerra às drogas, a gente precisa mostrar informações corretas e verdadeiras, cientificamente, para poder descriminalizar e poder passar adiante essas informações. E com isso, agora me fugiu a conclusão. Décio, você pode seguir adiante? Com certeza. Muito obrigado pela pergunta, Otto. Falando de Brasil, né, somos um país colônia, somos um país invadido pelos europeus. Então, a cannabis medicinal e, no geral, a planta cannabis já era utilizada pelos povos originários, os indígenas, e nos navios negreiros, né, os escravos também trouxeram nas suas longas viagens. Quando os portugueses, espanhóis, holandeses, italianos, todos eles tiveram acesso, eles nunca tinham tido um contato com a cannabis. O primeiro acesso ao cannabis com eles foi através dos indígenas e dos negros, que tinham culturas diferentes, tradições diferentes. Então, começou uma criminalização, uma marginalização da cannabis ali, pelo preconceito, né? Porque, por ser uma planta psicoativa com inúmeros efeitos positivos, né? É um enteógeno. Então, de fato, os europeus não entendiam, né? Como podia alterar nossos sentidos e estimular. E desde sempre, ela foi vista com esse meio maus olhos, esse cuidado, justamente por não ser da cultura deles. Depois, com o passar do tempo, veio a questão muito têxtil, né? A questão do têxtil foi muito importante na história canábica, porque puro cânhamo, como a Sofia mesmo falou, em Israel eles utilizam a maioria dos tecidos, porque é um tecido muito mais resistente, muito melhor. Tipo, ele tem inúmeras funções mais positivas do que o algodão, que inclusive no Brasil o algodão é uma das plantas que mais são plantadas com agrotóxico. Então, você não está pensando só na saúde do povo, na saúde da planta, mas a saúde do solo, do organismo terra, entende? Que o agrotóxico a longo prazo destrói e, infelizmente, algodão e outras práticas já tem a cultura, né, do agrotóxico. A cannabis não. A cannabis vem para limpar a terra. Ela até auxilia na regulamentação de radioatividade. Em Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, eles plantaram algumas mudas após as bombas nucleares para retirar essa energia nuclear do solo, né, e fazer realmente uma cura. E com o passar dos anos eles têm conseguido, né. Mas assim, o caminho é exatamente educação e descriminalização e quebrar o tabu, poder dialogar, porque inúmeros medicamentos são psicoativos, né? E é isso que os Estados Unidos vem feito com tanta força ultimamente, é utilizá-los em doses homeopáticas, pequenas doses, não só a cannabis, mas muitos outros princípios ativos, como LSD, ayahuasca, enfim, muitos outros mesmo cogumelos, né? Então, é toda uma política de drogas que tem que ser mudada, que tem que ser alterada, né? E, culturalmente, a gente sempre teve esse preconceito enraizado pela origem, né? Por não ser do povo que nós conhecíamos, mas, na verdade, os negros e os indígenas é o nosso povo, é o nosso sangue, né? O Brasil é um dos países com maior
miscigenação do mundo. Então, é uma grande boa sorte a gente estar aqui, né? É um grande privilégio. E eu exatamente acho que se a gente conseguir alterar esse pensamento, né? Vir com informação, quantas mães eram preconceituosas e tinham essas questões maçantes, né? De erva do diabo, de plantinha do mal, mas quando o filho precisava, um filho com síndrome, um filho com convulsão, ela alterou, ela virou a pessoa que mais ativista pela cannabis, porque o amor de mãe é um amor incondicional. Então ela quer salvar o filho dela a qualquer custo. E uma planta, algo possível, algo acessível, qualquer um pode plantar, cultivar, extrair sua própria medicina, né? Então é importante o atual momento, porque as associações vêm fazendo isso. Pessoas que não têm voz, pessoas que não têm condições de importar, ter o acesso a uma grande empresa canábica do exterior. As associações aqui no Brasil vêm trazendo um contexto maior de informação, de educação, de atuar no dia a dia daquela família. Porque inúmeras famílias passam muitas vezes por esses processos e não entendem o real aspecto, né? O que causa aquilo na filha, né? Naquela síndrome, o que pode regulamentar, o que pode ajudar. Então, já utilizaram vários remédios, vários opioides, e nada melhora. E aí, quando vem a cannabis, com um pouquinho de estudo, um pouquinho, né, de prática e teoria mesmo, as pessoas abrem o coração e veem que é possível curar, é possível salvar muitas vidas em vários âmbitos através dessa planta. Então, acho que o caminho é esse. Acredito que seja educação, informação, descriminalização, né, ter menos preconceito. E aí sim, a gente mergulhar nesse universo canábico, nesse universo medicinal, nesse universo de cura, né? Porque é assim que os indígenas e os negros utilizavam. É porque a sociedade banalizou, a sociedade tornou ela algo cotidiano, algo que não é ligado à espiritualidade ou à saúde, é algo banal. Então, é muito do uso. É um efeito, uma consequência natural do nosso uso como sociedade. O Caio, que está assistindo aqui vocês, ele está perguntando, na opinião de vocês, qual é o maior obstáculo em reeducar a população sobre os bens da planta? Então, acho que o maior obstáculo é a gente tentar passar essa informação verdadeira para todo mundo e de forma acessível, né? Como o Décio vem falando, a gente vem fazendo um curso de formação da Unifesp totalmente de graça. Então, a gente só se inscreveu, estamos realizando, fazendo as provas e tudo mais, os trabalhos, e vamos tirar um certificado. Então, quanto mais informação acessível para a sociedade e simples, prática, de forma tranquila e não biológica, científica, acho que todo mundo já entra nesse conhecimento. E, com certeza, mostrar, de fato, aquelas famílias que estão sendo beneficiadas, pessoas que vêm utilizando e já vêm confirmando esse medicamento funcionando, né, de fato. Então, acho que basicamente isso mesmo, para poder divulgar e se tornar mais liberal. Então, bom dia, Caio. Muito obrigado por participar, estar nos assistindo e fazer essa ótima pergunta. O maior obstáculo é, de fato, desconstruir toda a informação falsa e errada sobre a cannabis que construímos ao longo desses anos, né? Hoje em dia nós temos cursos de graduação, nós temos muitas informações, tem várias associações de mães, né? Mães que precisam da medicina para os seus filhos, e eu acho que o nosso maior desafio é combater toda essa falsa informação e com evidências científicas realmente provar que todos os seres seriam beneficiados através da cannabis, né? De fato, nada é por acaso, e a cannabis sempre foi utilizada e hoje em dia está realmente se valorizando o real aspecto benéfico medicinal dela. Então, acredito que o maior obstáculo seja esse mesmo, de termos muito tempo banalizado e utilizado de uma forma não científica, não espiritual, não saudável. Então, acabou que, por não ser regulamentada, é muito ligada a crime, né? Porque você portar cannabis hoje em dia é um crime, é um ser vivo, mas ela é ilegal. Então,
tem que fazer uma desconstrução intensa, né, de tudo que foi constatado pela cannabis. E acho que a partir desse momento a gente consegue subir degrauzinhos a degrauzinhos e realmente avançar pelo estudo e pela regulamentação dessa planta de poder. Muito obrigado, Caio. Todos, tudo bem? Entenderam toda a palestra? Nenhuma dúvida? Maravilha. Entenderam nada, né? Vocês queriam comentar mais alguma coisa? Teriam falado de um palestrante? É você? Observação. Muito obrigado. Bom dia, gostei muito da palestra, muito elucidativa. Mas, como vocês lidam com um assunto que existe um certo grau de polêmica, né? Eu vou contar um pouquinho de uma experiência que eu já tive com uma medicina oriental para vocês compreenderem como é que isso é traduzido no Brasil. Eu estive na China há uns 10 anos e lá eu fui a um médico porque todo o nosso grupo de turistas foi levado a uma experiência de ser atendido por um médico oriental. E o que ele fazia era segurar o pulso para saber sua pulsação e olhar sua língua. Era isso que ele fazia. Eu, meio descrente, incrédulo, né? Falei, o que ele vai falar? Né? Ele falou assim, não, você tem um desequilíbrio de temperatura. Então, você vai tomar esse remédio aqui que eu estou listando, não tem contraindicação alguma porque ele é natural, você pode comprá-lo. Eu não entendi nada. Né? Falei, tudo bem. Né? Mas minha esposa estava grávida. Quando ele tocou na minha esposa, falou, e grávida de 2 meses. Ele disse, você está grávida? Eu estou sentindo 2 pulsações no seu pulso. Eu falei, nossa senhora, eu vou comprar meu remédio. Só que a observação que ele fez é a inexistência de qualquer efeito colateral. No campo da medicina, por mais entusiastas que nós sejamos em respeito à relação a canabidiol ou quem fez o produto vinculado ao opioide, nós sabemos que não é bem assim. Essa questão é muito individual. O remédio, por mais que exista um remédio, aspas, genérico, ele tem ali uma dosagem sugerida no médio, numa padronização ideal, não real. Como vocês buscam e advogam a ideia de que o uso medicinal do canabidiol há de ser trazido para o Brasil e, vamos dizer assim, estimulado, por óbvio, não é o uso direto da planta que você vai ter o efeito prático desejado, dada a circunstância de que existe, na verdade, uma certa oscilação desses produtos, porque já é um produto, vamos dizer, a maconha, a planta, ela já é um produto híbrido, que já passou por vários cruzamentos, alguns têm o THC mais elevado que outras, né? Ou seja, esse controle de qualidade, esse controle de dosagem, não seria, vamos dizer assim, algo que não é inibido no Brasil em razão de que na Anvisa se autoriza, sim, a importação de produtos medicinais que sejam autorizados, que tenham o THC, que tenham o canabidiol. Isso, ou seja, me parece que vocês, na luta por trazer esse produto, observando, na verdade, o regulamento já existente, vocês teriam um êxito automático, apesar da resistência, vamos dizer assim, talvez de um preconceito com relação à planta em si, que na verdade todo mundo tem liberdade de escolha, né? Se é delito, não é mais. No Brasil, essa questão de penalização do porte para consumo próprio não é mais delito, mas ainda assim, a importação de um remédio que contenha canabidiol, desde que é autorizado pela Anvisa ou por uma decisão judicial, não é ilegal, não é ilícito. Vocês já fizeram essa reflexão a respeito de que é uma planta que tem produtos, vamos dizer assim, benéficos, mas que tem que ser muito bem analisado, não meramente por um laboratório, vamos dizer assim, incipiente ou novo, tem que ser um produto testado, abalizado pela Anvisa, para que o consumo seja seguro pelos brasileiros? Já fizeram essa análise? Ou vocês já estão na linha de que legalize já e tenhamos um uso indiscriminado, sob pena de nós nos tornarmos os próximos alcoólatras, que o álcool é uma substância estupefaciente autorizada, legalizada. Mas todos sabemos o que é um alcoólatra dirigindo um carro na rua, né? Uma pessoa
dopada, muitas vezes, com uma perda de memória, de um reflexo oriundo de qualquer tipo de substância entorpecente, pode causar um mal. Mas aí existe uma recriminação para isso. A minha questão é essa. Vocês já fizeram uma avaliação. Se dentro da regulamentação existente no Brasil, seria viável fazer tudo isso que vocês estão querendo? Trazer o remédio com essa finalidade, com essa propriedade, plantá-lo no Brasil com essa propriedade? Qual que é o seu nome? Carlos Henrique. Carlos Henrique, muito obrigado pela pergunta. Eu acredito que esse médico na China era um terapeuta ayurvédico e ele utilizou a pulsação para entender como o seu organismo funcionava. Eles devem estudar com certeza, ele estuda milhares de pulsos para poder falar isso com tanta propriedade. Então, assim, o nosso sistema é íntegro, né? Então, o que difere em nós, em cada organismo, vai ser a dosagem. O que difere o remédio do veneno é a dose. Então, a gente aplicar a cannabis de uma forma prática e elucidativa para as pessoas de uma forma acessível é capaz no Brasil mesmo regulamentando, pois existem muitas pessoas, associações, buscando médicos que casam prescrições e aí com a prescrição você pode entrar num inquérito judicial para tirar o seu habeas corpus e assim comprovando judicialmente a sua necessidade por dor crônica, por lesão, por alguma inquietação do seu organismo, disfunção, doença, síndromes, é necessário. Então, no Brasil, a gente tem um desafio maior, de fato, mas é possível sim, é muito possível. E a gente vem acontecendo isso hoje em dia, através de inúmeras associações, inúmeros habeas corpus concedidos, muitas pessoas vêm cada vez mais conseguindo essa prescrição médica e esse auxílio, né, porque não adianta você conseguir se você não tem um estudo. Então as associações vêm muito junto a isso, mães, médicas que precisam cuidar dos seus filhos e a única alternativa mais eficaz, de fato, é a cannabis, né? Inclusive muitas mães grávidas, né, como sua esposa na época, auxilia muito a regulamentação da produção dos hormônios do bebê, enfim, de toda a formação dele, mas lembrando da dosagem, lembrando desse estudo. De fato, se você não estudar e utilizar com muita frequência, em altos níveis, sem ter um estudo, pode sim ser danoso, né, ser nocivo, como uma pessoa alcoolizada dirigindo, como você citou. Então é possível sim. Vou só dar mais um ponto de vista. Exatamente, acho que todo organismo é único, né? Todo organismo do ser humano é um organismo diferente. Então a gente não tem como saber se o que é bom para você é o que é bom para mim, né? Então acho que é muito importante a gente está pesquisando e estudando essas propriedades do organismo. Como eu disse, lá nos Estados Unidos eles vêm pesquisando já de fato qual é a deficiência de cada pessoa para poder fazer um medicamento para aquela pessoa e fazer uma dosagem requerida para aquela pessoa. Nem sempre vão ser iguais, na maioria das vezes vão ser totalmente diferentes. Então, é igual, a gente já tem muitas drogas já legalizadas, né? O cigarro, o álcool, o açúcar, o café, todas são drogas. E droga é algo que estimula uma sensação de prazer, já é um significado de droga. Então, exatamente, se você absorve café demais, você pode ficar ansioso. Se você absorve açúcar demais, você pode ficar também elétrico, mais ativo. Então, é exatamente você saber a dosagem ideal para o seu organismo, né? Entender o que é medicinal e o que já ultrapassa esse momento medicinal. Eu vou fazer mais uma observação do que uma pergunta. O que eu penso sobre isso, né? Você falou bem preciso sobre a dependência, que eu acho que é o que todo mundo fala. Ai, meu Deus do céu, todo mundo vai ser dependente. Mas drogas a gente sabe que existem inúmeras, né? Tem gente dependente do açúcar, do café, do chocolate, tudo é droga mesmo. Destrói o nosso organismo. Mas eu acho que isso passa muito pelo mercado. Eu acho que isso é um mercado gigantesco, que a gente nem imagina as brigas de titãs que existem por aí. Por isso é tão regulamentado, é tão vigiado. Essa é a minha impressão.
Não sei se estou certo. O que vocês pensam sobre isso? Com certeza, com certeza. Continuando nesse caminho da pergunta do Carlos Henrique, é exatamente isso. Quando a gente criminaliza uma planta, né, um ser vivo, não é só os medicamentos que são benéficos, mas todo o uso dela. Pois, por exemplo, a gente poderia usar ela na alimentação. E isso já alteraria muito o nosso organismo, beneficamente. Usar as folhas empanadas, fazer óleos, azeites, através das infusões, das extrações. Os brotos das sementes germinadas é um alimento incrível que estimula muito o nosso funcionamento, né? Germinar as sementes de cânhamo e aí sim, depois de germinadas, consumi-las como se fosse um broto de alfafa, um broto de feijão, um broto de girassol. Então, a partir do momento que criminaliza essa planta, perde-se todo esse valor. E é muito ligado ao comércio, muito ligado ao economicamente. Por que os Estados Unidos está todo legal agora, né? Nesse momento? Antigamente não era viável para eles. Em 29, na crise de 29, vocês acham que eles iam querer regulamentar o cânhamo? Sabe? Não era economicamente rentável. Era muito melhor eles continuaram com a produção de algodão, de tecido, de seda e não do cânhamo. Por isso aumentaram o imposto sobre o cânhamo. É algo totalmente ligado à economia. Totalmente. Né? Pois não. Por favor. Mas sobre a questão do preconceito, tem uma música do Gabriel Pensador que é de mais de 20 anos atrás, Cachimbo da Paz, todo mundo aqui já ouviu, mas eu não sei se todo mundo parou para prestar atenção na letra. Quando fala do índio, que vem da cidade, traz a erva, todo mundo experimenta, alguns gostam, outros não, e aí depois ele é preso, e ele chega na prisão, ele vê um cara que é viciado em jogo e vendeu a mulher dele no jogo. Ele vê o cara que estava bêbado, matou uma pessoa e está preso. E ele não entende por que todos esses vícios, todos os vícios podem, menos a erva dele. Ele não entende qual que é a diferença. Até que o índio é morto na prisão, batem nele e ele fala que a sociedade é muito violenta e ela não está preparada, porque a lei é contra a paz e a paz é contra a lei. Essa frase do final é bem legal, a lei é contra a paz é contra a lei. É porque exatamente é o direito à vida, né? Como a gente falou aqui nesse trecho do artigo, a Constituição é um ser vivo. Ele está ele está vivendo junto conosco, conectado conosco, como animais, como plantas, tem a sua função no organismo, tem a sua função no planeta Terra. Então, os indígenas sempre utilizaram de uma forma muito intensa, né? Tradicionalmente, pajés, se você for a Roraima, Rondônia, Acre, inúmeros pajés lá têm a relação de médico-paciente através do cannabis, através de outras medicinas da floresta, chá, rapé, sananga, banhos, muitos banhos de ervas, né? Então, inúmeras medicinas que nós, em vez de aprofundarmos, estudarmos, quisermos ter esse certo preconceito, falar, não funciona, vamos vir aqui para a nossa medicina ocidental, vamos depender da farmácia, sabe? Enquanto os índios, que sofreram simplesmente o maior genocídio mundial, estão resistentes até hoje, né? Eram milhares de etnias, mas hoje temos mais ou menos 270 etnias no Brasil, um pouco mais, um pouco menos, e são resistências milenares utilizando essas medicinas, né? Eles não têm o SUS tão ativo lá na aldeia, eles não têm um hospital de campanha para a Covid, entende? Imagine se não tem a liberdade de plantar. Cadê o mercado? Eu vou plantar, eu vou cuidar da minha medicina. Não. Quem vai ganhar dinheiro? E o fato da gente não desenvolver esse estudo, essa educação, esse propósito, os próprios indígenas, com o tempo, eles perderam um pouco daquela ancestralidade do saber cultivar. As plantas que eles cultivam hoje em dia, muitas vezes, não têm um estudo. Então, são plantas com potencial medicinal mais fraco e eles mesmos não sabem fazer os manejos. Então, eles têm dificuldades também, né? Então, é muito exatamente essa música da questão de que a paz é contra a lei. E não faz sentido nenhum o direito à vida, né? Então, na cadeia tem tantas outras pessoas e a gente continua com a sociedade mandando usuários, mandando pessoas que querem se tratar, pessoas que estão plantando, para o mesmo ambiente. Mais alguém? Por favor. Então é isso, finalizamos a palestra. Obrigado aí pela presença. Por favor, Breno.
Pode. O debate é muito interessante, mas a minha pergunta é mais de ordem química, porque muito me atrai o estudo da química orgânica. E eu vi que vocês colocaram as moléculas daqui, do canabigerol, principalmente, dos ativos da planta. E assim, a minha grande questão, né, que eu não sei nem se a área de vocês me perdoam, não tem problema, tá? Mas eu não pude parar de me perguntar. Da mesma forma que você mistura uma solução ácida com uma solução básica, subindo sal e uma água, o meu questionamento principal é como que essa molécula que tem hidrocarbonetos, que tem hidrogênio, que tem um benzeno, que tem principalmente álcool, uma molécula de álcool, entre todos os álcools que compõem a química orgânica, como que o corpo quebra essa molécula, principalmente por meio da inalação, para isso se transformar nos benefícios tantos que vocês posicionaram aí, que eu tenho certeza que é muito bom, é muito benéfico, mas eu queria entender essa lógica dentro do corpo humano, principalmente através da inalação. Perfeito, muito obrigado, Brenda, pelo seu questionamento. São compostos orgânicos, né? Cadeias orgânicas. De fato, muitos hidrocarbonetos, álcool. Como a gente já havia falado do sistema endocannabinoide, o nosso corpo produz 2 endocannabinoides mais ativos, assim. E temos receptores dos canabinoides da planta, que são como fechaduras, que são o que consegue captar. Então, a conexão química é exatamente com os nossos receptores e os canabinoides da planta. A gente consegue identificar e perceber o princípio ativo daquela substância e, com essa identificação, ocorre essa conexão, essa sinapse, esse pequeno ponte, entende? E aí sim vem a utilização benéfica para o organismo. Se nós não tivéssemos esses receptores, se nós não produzíssemos os endocannabinoides, talvez nós não sentíssemos a eficácia, entende? Mas exatamente por ser uma cadeia orgânica, um composto orgânico, por uma molécula de fácil absorção, que não causa danos ao organismo no momento de absorção, então ele fica muito mais natural e espontâneo do nosso organismo receber. Então é como se fosse exatamente uma fechadura e uma chave. Então o canabinoide da planta, por meio de óleo, por meio de medicamento, vem e quando capta o nosso sistema nervoso, o nosso sistema imunológico, faz essa conexão, essa ponte. E aí assim a gente pode usufruir um pouco desse efeito. Então, é meio que uma ótima pergunta, mas é intrínseco a nós, é intrínseco ao ser humano e é intrínseco à planta. Mostra essa conexão milenar, essa conexão, sabe, que não tem como nós cabermos dizer, não, a partir desse momento na sociedade o organismo começa. Não, sempre existiu. Nós somos assim e vem desenvolvendo, né? E é exatamente isso que o vídeo falava, dessa deficiência dos nossos canabinoides. Então, pode ser que se a gente não fizer uso, as nossas próximas gerações, talvez não tenham canabinoides tão acessíveis, esses receptores não estejam ativos, né? Esses endocannabinoides nossos, como a amina e a glicerol, eles não vão ser estimulados, eles não vão ser absorvidos, e isso vai causar inúmeras disfunções no nosso organismo. Tudo bem? Muito obrigado. Queria dar uma ressalva. Eu sou meio contra remédios químicos farmacêuticos. Eu venho me tratando de forma medicinal com plantas medicinais já tem 5 anos. Então, acho que a cura está através das plantas. E, claro, a gente precisa pesquisar cientificamente e utilizar ela da melhor forma possível, né? Então, é isso. Nosso sistema ele já está preparado, ele já é criado para a gente absorver esse tipo de canabinoides. Como a gente comentou naquela notícia das meninas gaúchas, acharam canabinoide na arruda. E eu acredito que em outras diversas plantas existam também esses canabinoides. Então, é isso. A gente está num ciclo, né? A gente planta o que consome e eu acho que a gente perdeu muito esse vínculo de comer alimentos orgânicos, comer alimentos realmente saudáveis, porque é isso que é a forma verdadeira medicinal, né? A gente não necessita de tomar medicamentos para dor de cabeça, para diarreia, para diversas coisas. Não, a gente pode se tratar sim com somente alimentos, verduras, legumes, e já vai estar suficiente e perfeito no estado. Deixa o nome da advogada, ela é penalista. Mariana G. Grupo de trabalho junto ao Senado, para que vocês tenham um pouco mais acesso a essa. O que está acontecendo no país, né? Mariana Germán. Mariana Germán, o nome dela.
É isso então, pessoal. Mais alguma pergunta, questionamento? Queria imensamente agradecer a presença de todos, esse diálogo. Espero ter esclarecido alguns pontos. Eu e Iago nos dedicamos aí durante a semana e é muito importante poder estar aqui com vocês compartilhando um assunto tão importante e num momento tão crucial das nossas vidas. Eu só quero comentar um ponto que também mexe muito comigo, como a Sofia disse da avó dela. A minha avó também tem alguns níveis de doenças intensos, assim, e o caso de saúde dela é um pouco complexo. E ela já vive 2 anos uma pandemia, né? A pandemia começou há cerca de 1 ano e pouco, mas ela já vivia uma pandemia anterior, justamente por lesões no cóccix, nas pernas, e ela não sai da maca. E eu vejo diariamente a quantidade de remédio que ela ingere. E isso causa refluxo. O organismo dela não consegue receber tão bem, atrapalha o sono. Então, essa semana, conversando com minha mãe a respeito dessa palestra e de todo o estudo que eu estava fazendo, do próprio curso de graduação, eu fiquei muito feliz porque minha mãe mostrou esse interesse em cuidar da minha avó através de um medicamento mais alternativo, um medicamento mais natural, que pudesse auxiliá-la no sono, nos funcionamentos do organismo dela e que tornassem ela menos dependente da farmácia, né, dos remédios, porque isso realmente tem efeitos colaterais intensos e eu não vejo minha avó andando sozinha há 2 anos já. Então, talvez com um outro tratamento, né, o fitoterápico, fisioterapias juntas a essa medicina, talvez ela pudesse já dar um passinho de cada vez, né? Então, quando cai na nossa família, ainda a gente estimula ainda mais, né? Nossos pais, nossos filhos, nossos avós. Então, como é importante a gente discutir isso. Muito obrigado pela sua oportunidade e só agradeço do fundo do coração. Obrigado.